Olá, meu nome é Jackson Guazelli e hoje trago mais um vídeo para o canal Amanhecer Direito. Vou falar especificamente sobre a banca CESP, trazer aqui algumas dicas, alguns macetes para você lidar melhor com as questões do tipo certo ou errado, em que uma marcação errada anula uma questão certa. Eu pretendo então te ajudar nessa empreitada, fazer com que você consiga lidar melhor com essa questão, com esse esquema de prova que é diferente do que estamos acostumados em assertivas A, B, C, D, E, em que você pode chutar, você não é penalizado e você tem ali algumas assertivas para escolher. No CESP, o padrão CESP é esse padrão aqui, certo ou errado. A banca te apresenta um enunciado, e aqui do lado você vai dizer número 10, questão 10. Você vai marcar se essa questão está certa ou se ela está errada. Se você marcou certo e lá no gabarito veio o resultado certo, você tem um ponto, um pontinho, um ponto. Se você marcou certo e lá no gabarito, certo. Se você marcou certo e lá no gabarito veio que ela era errada, você tem um erro. Isso quer dizer o quê? Se você tinha até então 10 pontos, 10 acertos, com esse erro você, além de não computar o ponto, porque você errou, você tem menos 1 aqui. Então você vem para 9. De 10 você vai diminuindo. Então o medo dos candidatos, e é um medo correto, eu respondo todas as questões, eu chuto as questões, eu só respondo as que eu tenho certeza, porque sabendo que se errar você é penalizado. Muitas vezes você pega, vamos pegar aqui, 10 questões, uma disciplina tem 10 questões, você acertou 8 acertos, 2 faltas. Quantos pontos você fez? 6 pontos. Porque 8 você paga os 2 que você errou, você vem para 6. Então você veja, de 10 você só fez 6, 60%. Você pensa, nossa, eu acertei 8. Mas na verdade não é 8, é 6, são 6. Não são 8, são 6. Esse aqui é um medo que persegue os candidatos e é o que nós vamos trabalhar hoje. Primeira coisa que você precisa entender, inclusive isso já foi dito pelo próprio CESP, né? Tem no YouTube a entrevista com o diretor do CESP, diretor pedagógico, se não me engano, alguma coisa nesse sentido, dizendo que eles adotam um sistema de 50% para cada lado. Como assim, Jackson? Isso mesmo, numa prova de 120 ou 150 questões, se for 120, teremos 60 certas, 60 erradas. Isso mesmo, 60? Não. Em torno de 60. Pode ser 59, 61, 57, 63. Mas vai ficar nessa faixa aqui, de 50%. Para evitar que um candidato maluco vá lá, chute todas as 120 certas e ele, se fosse uma prova em que 90 questões estivessem certas, imaginemos 90 questões certas e 30 erradas, ele errou 30, ele ainda vai ficar com 60 pontos, mesmo se ele tivesse chutado todas. Então, para evitar que isso ocorra, o CESP faz esse equilíbrio, de 50 a 50. Se o candidato chutar tudo certo, todas as questões certas, como ele é penalizado, ele zera na prova. Costumo brincar que o CESP é a única banca em que você pode, inclusive, ficar devendo para a próxima prova. Porque se você respondeu lá, dessas 120, você colocou que 70 eram certas e 50 erradas, e você errou todas, você sai com 20 pontos negativos. 20 pontos negativos. Então a gente brinca que o candidato pode ficar devendo, inclusive, para a próxima prova. Não, claro que não, isso é uma brincadeira, né? Mas esse fato de ser penalizado traz muito medo. Então o que precisamos entender primeiro ponto é isso aqui, 50%. Você pode pegar as últimas provas, vai lá no site do CESP, cesp.nb.br, pega a última prova que o CESP fez, consulta lá o gabarito para ver se não vai dar nessa faixa aqui. Vai lá você, faz o tira-teima,
consulta, é na faixa de 50% com uma oscilação para cima ou uma oscilação um pouco para baixo. Jackson, então tu quer dizer que na próxima prova agora que vai acontecer domingo, por exemplo, do INSS, vai ser 50% 50%? Eu não tenho como garantir. O diretor do CESP deu entrevista dizendo que esse é o sistema que eles adotam, a estatística mostra que esse é o sistema que eles adotam, mas a gente não tem como afirmar 100% que na próxima prova vai ser isso. Isso é uma estatística. É uma estatística. E a estatística nós temos que trabalhar com ela a nosso favor. Então é provável sim que isso aconteça, mas 100% de certeza nós não temos como afirmar. Mas então, entendendo isso aqui, você já consegue, na hora do gabarito ali, gerenciar melhor as coisas. Mas a outra dúvida que pega os candidatos é: respondo todas ou deixo questões em branco? Agora entra a famosa técnica do chute no CESP. Como é que é essa técnica, Jackson? Bom, primeiro eu vou te dizer o seguinte: se você responder um número, vamos colocar aqui 90 em 120. Se você dá 120 e responder 90, você precisa entender que você já sai de 90. Então a sua pontuação, ela só vai diminuir, ela não vai mais para o 120. Você nunca vai poder sair do 120 para baixo, porque você respondeu só 90. Então a sua pontuação já começa de 90. Você errou 20, então você acertou 70. Você paga as 20 que errou. Então, ó, tá aqui, ó. Acertou 70, errou 20. 70 menos 20, 50. Das 120, você fez apenas 50 pontos. Viu só como é delicado deixar muitas questões em branco? Muitas questões em branco. Você parte de um valor muito baixo. Você parte de 90 de 120, porque você deixou 30 em branco. Errou 20, você fez 50 pontos, menos da metade da prova. Então é muito arriscado. Então você tem sim que tentar responder, até porque você tem 50% de chance de acertar. 50. Você tem sim que tentar responder, é claro, tomando uma certa cautela com aquelas que você não sabe, aquelas questões temerosas, aquelas assim, né? Mas tem que tentar responder o máximo possível, tá? Tem sim que tentar responder o máximo possível. Agora a questão é, e o chute? Chuto ou não chuto? Eu vou te dizer agora uma técnica que eu aprendi, e é isso que eu quero te ensinar aqui hoje. Essa técnica, contudo, ela é por sua conta e risco, né? O candidato se prepara um tempão lá, meses e meses, talvez anos, e chegar na hora da prova, pôr uma técnica dessa em prática, tem que ter sangue frio. Eu confesso que eu já apliquei. Quando apliquei e tive coragem, sempre fui beneficiado. Quando não tive coragem, porque era um concurso que eu queria muito, estudei muito, eu não tive coragem, eu marquei quais questões eu teria chutado e depois eu vi que eu teria ganhado alguns pontos. Qual é essa técnica? Qual é a técnica? Deixa eu pegar aqui o apagador, que é para ficar mais fácil aqui a questão, para mim te mostrar como é que é essa técnica aqui do chute. Tá? A técnica do chute vai funcionar da seguinte forma: nós temos 120 questões, sabemos que 60, 60. O que mostra, o que a estatística mostra, o que normalmente acontece quando você está resolvendo uma prova do CESP? Nós tendemos a identificar com mais facilidade as questões erradas. Porque o erro, ele salta aos olhos. Você viu um erro lá na prova, você sabe que o prazo para tomar posse é de 30 dias. Sei lá, o prazo para tomar posse será de 23 dias. Não. Está errado. O erro é evidente, parece ter uma luz nele piscando. Enquanto que o acerto, as questões corretas, são normalmente questões que te geram mais dúvidas. Você fica pensando, mas será que não tem nenhuma malandragem aí no meio? Será que o examinador não colocou nenhuma casca de banana para mim? Será mesmo que está certo? Você sempre fica com dúvida nas questões corretas. Tende a ficar com mais... E se você pode me dizer isso aí do outro lado, deve estar pensando, eu acho que é isso mesmo. Faz até o teste, pega, resolve algumas questões para ver se você não vai ficar com mais dúvidas nas corretas do que nas erradas. Com base nisso, você tende, durante a sua prova, a assinalar mais as erradas
mais as erradas do que as corretas. As corretas você tende a ir pulando, você tende a ficar com dúvida, você tende a marcar uma interrogação do lado, porque aquele enunciado você... Olha, sempre o acerto é mais difícil, né? A incerteza fica ali nas redondezas, sempre você fica naquela dúvida. Então, lá na somatória final da sua prova, quando você finalizar ela, quando você fizer a primeira resolução, você assinalou as dúvidas, você voltou para as dúvidas, resolveu de novo, resolveu mais algumas. Quando chegar no final da sua prova, que não tem mais para onde você ir, que você está lá com 15 questões, por exemplo, 15 questões que você ficou em dúvida, que não sabe, que não conseguir definir se é certo ou errado. A técnica seria: chuta tudo como certa. É arriscado. Mas eu aprendi isso com um professor, chama-se João, o professor João Antônio, do site Eu Vou Passar. Ele publicou há muito tempo atrás lá um artigo falando disso aí, dos e-mails que ele recebeu dos alunos dizendo que aplicaram a técnica e deu muito certo. Mas a técnica, eu volto a falar, é por conta e risco de quem vai aplicar. Por conta e risco. Comigo deu certo, já li outras pessoas que deu certo, e também já vi casos de pessoas dizendo que, olha, eu perdi 2 pontos. Mas, estatisticamente falando, é o que eu estou te mostrando aqui, ó. Você conseguiu chegar no raciocínio? Numa prova de 120 questões, você vai marcar lá 55 erradas, vai ter marcado, vamos colocar aqui 50 corretas, e vai chegar num, vamos colocar aqui 50, vamos aqui aumentar um pouquinho, 57 erradas, 50 certas, e então vai faltar aqui 107, 13, são questões duvidosas, 13. Dessas 13, tá vendo? Tem algumas que ainda são erradas, mas nós temos um número maior para cá. Se você chutar todas como certo, tá? E for uma prova equilibrada, uma prova 60-60, você erra 3, dessas 13, você erra 3 vem para cá, né, para inteirar 60, ó. Conseguiu compreender o raciocínio aqui? Chutou 13, né? Essas 13, se nós tivermos uma prova 60-60 aqui equilibrada, ó, no gabarito, 60-60, dessas 13, 3 vem para cá para inteirar em 60 e 10 vão para o campo das corretas para inteirar 60. Então, das 13, como eu marquei todas as 13 corretas e 3 eram erradas no gabarito, eu tenho 10 acertos e 3 erros. 10 menos 13 eu faço 7 pontos positivos. 7 pontos positivos. No concurso da BIM, eu ganhei, eu não me recordo muito bem agora, mas foi de 4 a 6 pontos que eu ganhei líquidos. Pontos líquidos numa prova do CESP, ganhos de graça, no chute, na técnica do chute. Tá? Tem que ter peito para marcar? Tem. Tá? Se você vai ter, eu não sei. E também não pode, depois, se der errado, vir culpar o professor, vir culpar o Jackson, dizer que a técnica não funcionou. Tá? Eu acho que você conseguiu compreender a lógica da técnica. As erradas saltam mais aos olhos, você tem de marcar mais erradas e ficar em dúvida nas corretas. Então, como é uma prova 60-60, 50-50, se você marcou mais erradas, quer dizer que aquelas que você ficou em dúvida, a maioria são corretas. E se no chute, a sua chance aleatória, a probabilidade de você chutar 10 e acertar 5 é 50%. Porque você é entre certo e errado, então 50% de chance você tem de acertar. E 10, se você acertou 5 e errou 5, você zera. Você nem perde nem ganha. Então, por isso que muitos professores não aconselham os alunos a deixarem questões em branco. Realmente chutar. Porque a chance é 50%. Se você chutou 10, acertou 5, errou 5, você está com 0 pontos. Seria a mesma coisa que você tivesse deixado, então, em branco. Tá? Eu espero, então, que você tenha conseguido compreender aqui. O principal é aqui, ó, é entender que
de regra, as provas são meio a meio, 50% erradas, 50% certas. A partir daí você consegue fazer um balanceamento do que você já marcou para chutar as outras. E com base nesse esquema de que o erro salta aos olhos, você marca mais questões erradas do que certas ao longo da sua prova. As que você tenderia a deixar em branco são questões corretas. Se você chuta todas elas corretas, nesse esquema de um erro mata um acerto, você tende a ficar com alguns pontos positivos e pontos ganhos. Não se recusa, ainda mais uma prova de tamanha concorrência, que são as provas do SESP. Por exemplo, teremos agora, nesse domingo ainda, a prova do INSS. Então, eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você vai ter coragem ou não de aplicar a técnica do chute, eu não sei. Mas se você aplicar, passa aqui embaixo depois nos comentários e diz qual foi o resultado. Para isso você precisa, é claro, lá na sua prova, fazer um xizinho naquelas questões que você chutou, para você poder ver depois se você ganhou ou perdeu pontos. Chutou 10 questões, vai lá e faz um sinal naquelas questões. Porque no SESP você leva o caderno embora. Você leva o caderno embora se você sair nos últimos 15 minutos da prova. Então, levando o caderno embora, você pode conferir depois com o gabarito e dizer, olha, eu chutei essas 10, dessas 10 eu acertei 7, errei 3, então 7 menos 3, 4 pontos positivos. É um belo ganho. Isso pode representar entre você ficar em primeiro colocado ou ficar lá atrás no final da lista. 4 pontos é muito ponto. Tá bem? Espero que você tenha gostado da dica. Passa aqui embaixo depois, deixa um comentário ou até mesmo agora dizendo se vai aplicar, se não vai, se ficou com dúvida. E não deixa de se inscrever no canal, clica no botão aqui embaixo, se inscreve para receber todos os vídeos, todas as dicas aqui do canal Amanhecer Direito. Um abraço, sucesso na sua caminhada, nos vemos no próximo vídeo.